E eu quero ler com você hoje, nesta noite, um livro que é muito conhecido, Hebreus capítulo 11, texto muito conhecido, texto sobre fé, e é isso que nós vamos falar nessa noite. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 em diante. Abra aí a sua Bíblia, o seu telefone aí, seu iPad, seu iPhone aí, se você tiver a Bíblia online, para que a gente possa estar lendo. A minha versão aqui é NVT, pode ser que ela esteja um pouquinho diferente da sua, mas não altera o teor do texto. Diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que se espera, e ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel representou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que buscam. Amém? Vamos ter uma palavrinha de oração. Deus, a Tua palavra foi lida aqui agora e acreditamos nela, Pai. Assim como o Senhor me iluminou para preparar essa mensagem, me ilumine agora para transmitir essa mensagem, Deus. E que os meus irmãos possam estar com o coração aberto para receber a palavra do Senhor, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Há muita explicação sobre fé, e se você vê na internet, tem muitas mesmo explicação sobre fé, né? E a gente sabe que às vezes a nossa fé, ela titubeia, né? Ela fica meia fraca. E não só fraca, às vezes a nossa fé, ela perde o verdadeiro propósito que ela tem. E isso é simples da gente entender, pode até parecer um absurdo, mas isso é simples da gente entender. Na Bíblia tem várias histórias desse jeito. Pessoas que pegaram sua fé, ao invés de colocar no devido lugar, apontaram para outras coisas. É isso que nós vamos ver. E para a gente analisar aqui esse texto, eu vou dividir esse texto aqui. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas para ele e com certeza ele vai responder. Essa pergunta não está na cabeça do autor, mas está na minha cabeça, mas o autor ele já responde. Então a primeira pergunta é: fé no quê? No que a gente deve ter fé? Aí você pode se perguntar assim, pastor, mas isso é a coisa mais lógica do mundo. Fé em Deus. Mas é sempre que a gente tem fé em Deus? E o que estava acontecendo aqui, para a gente entender melhor, o que estava acontecendo aqui na história dos hebreus, dessa carta que foi escrita aqui, a gente não sabe o autor, o autor ainda é indefinido, uns falam que é o apóstolo Paulo, outros falam que é Apolo, na verdade a gente não sabe quem é o autor. A gente sabe que foi para um grupo de pessoas que conheciam bastante a lei e que priorizava a lei e os costumes e os hábitos da lei, priorizava a lei de Moisés, priorizava anjo, e aí por diante. Então eles conheciam a lei. E quem escreveu a carta também conhecia muito da lei, porque é hebreu. Se você quer começar a ler a Bíblia, comece por Hebreus. Você vai ver que Hebreus vai pegar o Antigo Testamento,
vai jogar no Novo Testamento e vai dizer, agora é assim. Ele vai pegar o Antigo Testamento lá, das leis de Moisés, vai trazer para o Novo, vai fazer a comparação do Antigo com o Novo e vai dizer, então, sabe isso que aconteceu lá? Que aconteceu aqui? Agora é assim. Então, Hebreus é muito especial nisso. Então, nós devemos ter fé no quê? E o próprio texto de Hebreus vai nos responder. Fé em Cristo Jesus. E é no livro de Hebreus que está a resposta. Hebreus capítulo 12 vai dizer assim, ó, mantenha os olhos firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Por que esse texto está escrito em Hebreus? Porque no capítulo 10 de Hebreus, versículo 30 ou 38 ou 35, esse texto ele vai dizer assim, ele vai dizer para os hebreus que os hebreus estavam tristes na fé. Eles estavam abandonando a fé. E eles estavam abandonando a pessoa bendita de Jesus Cristo, fazendo o quê? Ao invés de focar na pessoa bendita de Jesus Cristo, eles estavam de novo focando nos velhos rudimentos, na lei, na Torá. E os hebreus, e aí ganha sentido todo o texto, quando você lê o Hebreus inteiro, aí você entende por que é que em Hebreus vai dizer sobre anjo. Por exemplo, por que é que Hebreus vai comparar anjo com Jesus? Porque o autor quer mostrar que a fé deles não pode estar em anjos. Quem eram os anjos? Os anjos eram os mensageiros de Deus. E eles trouxeram a lei de Deus, a tábua da lei para Moisés. Só que a fé daquele povo não poderia estar em anjo. E os hebreus valorizavam muito isso. Não só a fé em anjo, mas também eles acreditavam muito na Torá, como até hoje acreditam. A Torá tem o seu significado, tem o seu propósito? Sim, tem o seu propósito. Mas qual é o propósito da Torá e o propósito da lei e o propósito da Bíblia? Apontar para Cristo. Se eu ler a Bíblia e não conseguir enxergar Cristo na Bíblia, eu estou lendo errado. Eu preciso tentar enxergar Cristo em toda a Bíblia, porque aí ela cumpre o propósito dela. Me apontar e me levar para o Cristo da cruz. Por isso que ele é o verdadeiro sacrifício. Em Hebreus capítulo 10, capítulo 11, 12 quer dizer, ele é o verdadeiro sacrifício. Por isso que ele é superior ao sumo sacerdote. Por isso que ele é o caminho, porque não tem outro. Por isso que ele é o perfeito sacrifício, porque antes o sacrifício era feito, mas não era perfeito, durava só um ano. Agora Cristo vem e faz o verdadeiro e autêntico sacrifício, mostrando para mim, olha, não tem mais outro caminho. Deus já não vai fazer mais nada, porque ele já fez. Então o sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário é suficiente para me salvar, para restaurar a minha vida e para curar o meu pecado e para curar as minhas feridas. Amém? Então o que o Hebreus está dizendo é o seguinte, não, para de crer, não, é que nós acreditamos em Moisés. Legal, Moisés cumpriu o papel dele. Qual era o papel de Moisés? Trazer a lei. E a lei era o que, segundo o que está escrito em Gálatas? A lei serviu como aio condutor até quem? Até Cristo. Não, é que eu sou seguidor de Moisés. Não. É por isso que Paulo vai dizer na igreja de Coríntios, por que vocês estão brigando? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Todos eles não são servos de Jesus? Todos eles apontam. E quando Paulo vai dizer assim, ó, eles são servos de Jesus, ele está dizendo assim, peraí, o Senhor é maior do que o seu servo. Na verdade, todos esses aí estão apontando para o seu Senhor. É interessante a vida do apóstolo Paulo. 2 Coríntios é uma carta interessante. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para dizer assim, ó, porque o que estava acontecendo nessa carta de 2 Coríntios? Havia um apóstolo lá que ele era tinha dinheiro, tinha status. E a igreja queria que aquele apóstolo fosse o apóstolo deles. Porque ele era um apóstolo top, sabe o apóstolo top?
E só que o apóstolo Paulo, ele pregava, para quem sabe e conhece a Bíblia, ele pegava uma coisa, ele pegava o sofrimento, o evangelho voltado com o sofrimento. Então é mais ou menos assim, ele não valorizava a riqueza, ele tinha uma vida totalmente simples. Se você for ver, quem assistiu o filme de Paulo viu como ele morreu. Simples. Só que tinha apóstolos que eram ricos e poderosos e tinham um discurso, uma oratória fantástica. E em Coríntios, o apóstolo Paulo vai exatamente pregar a cruz invertida. O que é essa cruz invertida? Aquele que quer ser maior no céu, ele vai ser o quê? Menor. Cristo não trabalha com a temática do mundo. Então é mais ou menos assim, o cara é doutor aqui, ele é presidente aqui no céu, ele vai ser o melhor. Não. Porque Cristo, a ideia dele é um reino totalmente ao oposto do que nós imaginamos e do que nós pensamos. Então, a fé, ela tem que estar baseada na pessoa bendita de Jesus, porque ele é a única esperança. Cristo é a resposta que nós precisamos para todos os nossos dilemas da vida. Vou repetir. Cristo é a resposta para todos os dilemas da vida que nós temos. Todos. Absolutamente todos. Eu me formei recentemente em História e agora eu estou fazendo psicanálise. E é uma psicanálise voltada para a Bíblia, usando a Bíblia para você tratar das pessoas. Como está sendo fantástico. E isso que o pastor Ronaldo estava falando aqui de manhã, do aconselhamento, é exatamente isso. A gente não traz soluções para as pessoas. A gente traz Cristo. A maioria dos nossos problemas é porque nós estamos longe de Cristo. Não que Cristo está longe de nós. É porque nós estamos longe de Cristo. Quando você se aproxima de Cristo, Cristo já se aproximou de você. Isso é fato. Cristo já está em você. Isso é fato. Mas você está em quem? Porque tem um diferencial, irmãos. Tem um diferencial de Deus estar em mim, mas eu estou em quem? Porque quando eu falo que eu estou em Cristo, que o apóstolo Paulo vai trabalhar muito isso, quando eu falo que eu estou em Cristo, todas as minhas estruturas estão em Cristo. Então, meus princípios cristãos, minhas ideias cristãs, meu estilo cristão. Então você não tem uma ideologia política, você não tem você tem um princípio o quê? Cristão. Tudo que você faz está baseado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então aí eu estou em Cristo, e quando eu estou em Cristo, aí sim, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu penso, vem primeiro da pessoa bendita de Jesus. Isso é viver em Cristo. Então a maioria dos nossos problemas é exatamente porque nós estamos às vezes distanciados de Cristo. É aquele momento que eu deveria manter a calma e que eu fico nervoso. Aí depois, tem uns dias desses eu passei por esse momento, uma pessoa perto de mim passou por ele, ficou bravo com a situação que estava acontecendo na casa, ficou bravo, discutiu. Aí depois ele parou, desculpa, é que eu estava nervoso, estressado com o trabalho. Então, quando nós entendemos que Cristo está em nós e nós precisamos estar nele, nós começamos a montar a nossa estrutura de vida totalmente baseada nele. Então, quando eu acordo pela manhã, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, Cristo, no que é que o Senhor quer que eu louve ao Senhor hoje? No quê? E aí está disposto a isso, viu? Não adianta você perguntar, porque Cristo vai responder. Você tem que estar disposto a estar servindo a Ele. Então Hebreus está exatamente oscilando na fé entre o sacerdote, entre os anjos, entre Moisés, entre a lei, entre o sacrifício humano. Aí o autor aos Hebreus está dizendo assim, não, olhe para Cristo. Tudo isso está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tudo isso, pega tudo isso aí que você já sabe, tudo isso. E agora, foca na pessoa bendita de Jesus. Olhe para Ele. Foque a sua fé em Jesus. 2 livros interessantes, recomendação para você. Falsos Deuses,
muito interessante, e matando seus deuses. Fantástico. Matando seus deuses, ele vai explicar exatamente aquele Deus que a gente crê, segundo a filosofia, segundo as teologias, e aí a gente esquece do Deus que foi revelado. Tem uma diferença. O Deus que a teologia fala para mim e o Deus que foi revelado na cruz do Calvário. O Deus que foi revelado na cruz do Calvário é o Deus que nós devemos acreditar, que é o Deus misericordioso, que é o Deus que se aproxima de mim, que é o Deus que entra no meu mundo, não eu entro no mundo dele, mas ele entra no meu mundo e fala para mim como eu devo ser e como eu devo viver e como eu devo estar. Por isso que os meus olhos têm que estar fixos nele. Então, fé para quê? E aí quando você olha em Hebreus, que nós lemos, vai ter a explicação lá, fé para quê? Todos aqueles homens. E aquele texto de Hebreus, irmãos, é como se fosse uma fé exemplar. É mais ou menos assim, ó. No que é que eu devo crer? Como que eu devo crer? É naquele texto ali que você vai ver. Então, a primeira coisa é fé no quê? Em Jesus. Inegociável. Então, quando você estiver querendo muito no seu patrão, em Jesus, porque o seu patrão vai passar. Quando você estiver muito firmado no seu emprego, isso o livro Falsos Deuses vai tratar isso. Quando você estiver confiando muito no seu dinheiro, em Jesus, porque seu dinheiro vai passar. Quando você estiver confiando muito em você, em Jesus, porque até você não é muito de confiança. A gente muda, irmãos. A gente acorda de um jeito e termina de outro. A gente acorda às vezes todo sorridente e termina assim, eu estou chateado que amanhã eu vou ter que trabalhar. Não é assim? Quem acorda às 5 horas da manhã sabe muito bem, nesse frio, oh meu Deus do céu. Então a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza tem que estar na pessoa bendita de Jesus. Aí você vai entender que essas coisas do mundo são passageiras e elas vão passar. E a Bíblia diz assim, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém? Aleluia! Então a fé tem um foco. Fé no quê? Em Jesus. Firma sua fé em Jesus. Mire a sua fé em Jesus. Não, é que eu tenho que crer. Não, é em Jesus. Não, irmão, eu creio em anjos. Não, é em Jesus. E em segundo lugar, e são essas duas perguntas, fé para quê? Para que eu tenho que ter fé? Mas antes de eu responder, para que eu tenho que ter fé? Porque esse para que eu tenho que ter fé tem a ver com como eu uso a minha fé. Então, antes de eu explicar como você deve usar a sua fé, como a fé deve ser usada, eu quero primeiro explicar para você como a fé não deve ser usada. Porque aí eu acho que você vai entender melhor. Então, como é que a nossa fé não deve ser usada? E que o texto de Hebreus vai nos explicar isso. Primeiro, a fé não é para mandar em Deus. Tira isso da sua cabeça. Deus faz o que eu quero. Não faz. Deus, eu quero que Moisés seja o meu líder. Mas Moisés teve o papel dele. Eu não quero que Moisés seja o seu líder. Entendeu? Deus, obrigado, meu irmão. Deus, eu quero que os anjos venham aqui me servir. Mas os anjos teve o papel dele. Eu não vou mandar anjo para você. Então a fé não tem esse objetivo de... Porque se eu mando em Deus, ele é um Deus fraco. Ele é um Deus humano. Se Deus obedece o que eu quero, ele é um Deus frágil. Porque Deus é Deus porque ele fala também não para mim. Deus é Deus porque ele tem também a personalidade dele. Inclusive a personalidade dele. Por isso que tem coisa na Bíblia que a gente lê e fala, eu não concordo com isso. Tá bom, você pode até não concordar. Mas está na Bíblia, é a palavra de Deus, meu amigo, aceita. Dói menos, não é? É. Porque tem coisas na Bíblia que a gente lê e fala, meu Deus do céu, isso aconteceu mesmo. No mundo de hoje você fala, mas isso aqui? Mas tá. Se Deus fez, ele se responsabiliza. Então a fé não é para mandar em Deus. A fé também não é para Deus mandar em Deus e não é para Deus fazer a minha vontade.
Eu sei que a gente está vivendo num mundo rodeado de coach, e num mundo rodeado de coisas assim, onde a minha vontade prevalece, mais ou menos assim, se não for uma igreja do meu jeito, eu não fico. Se não for o meu pastor, eu não fico. Viu, Deus? Eu não fico. E eu saio mesmo. Porque o Senhor não me obedeceu. O Senhor não me ouviu? O Senhor está surdo? Não fico. Deus, eu vou orar para aquela pessoa sair de lá. Se aquela pessoa não sair, eu saio. Não é assim? Imagine se Deus fosse aos nossos sentimentos. Porque a segunda filosofia, a filosofia vai dizer que os nossos sentimentos são enganosos. Os nossos sentimentos, eles mudam de acordo com o tempo. Imagine você acordar mal-humorado e você fazer uma oração, Deus mata todo mundo. Aí você acorda mal-humorado, pega o seu carro, vai no trânsito. Aí de repente o trânsito para. Aí você fala, Deus, tira todos esses carros daqui, mata todo mundo que eu quero chegar no meu emprego. A fé, ela não é para Deus fazer a minha vontade, segundo os meus sentimentos. Ela é o contrário. E isso, irmãos, o que eu estou falando aqui, tem no texto de Hebreus e tem em toda a Bíblia. Profeta que às vezes queria mandar em Deus. Elias, quando chega para Deus, fala assim, só restou eu. Deus fala, opa, peraí, o que você está pensando que é? Oh, Deus, só restou eu, viu? Só eu que restou, e agora? Deus, opa, peraí. Não é assim não. Não é assim. Você é só mais um que está fazendo a minha vontade. Legal, mas você não é a última bolachinha do pacote. E eu não sou baseado nos seus sentimentos, Elias. E depois Elias teve... Aí é interessante Jonas. Eu gosto do profeta Jonas. Porque ele faz essa birra com Deus. Não vou. Eu não vou, sabe por quê? Porque Deus, eu não quero que o Senhor salve o povo de Nínive. Não quero. Para quê? Aquele povo lá que é violento, matou todos os judeus. Para quê? E se eu for lá, eu sei que o Senhor vai perdoar eles. E às vezes a gente é assim. A irmã ou o irmão brigou com a gente, fala, ixi, isso daí tem que ir para o inferno, vou orar. Aí quando a gente vê ele na igreja, fala, não acredito que ele está aqui, ele vai para o mesmo céu que eu. Eu não acredito nisso. Por isso que Deus não se envolve e Deus não é baseado no meu e seu sentimento. Ele é além. É por isso que nós nos curvamos diante dele, não ele se curva diante de nós. Isso também está claro em Romanos. Querendo condenar os judeus, e os judeus, aí Paulo vai dizer, não, peraí, todos são servos. Não. Pode o barro mandar no oleiro agora? Em terceiro, no que a fé não pode ser, no que a gente não deve usar a nossa fé, como a gente não deve usar a nossa fé. A fé não é também para mandar em Deus e para manipular. Uma coisa é o mandar, dar ordem. Outra coisa é o manipular. Sabe como é o manipulador? Ele vai devagarzinho assim, Deus, está vendo? Eu dei o dízimo... Eu estou hoje no culto, está vendo esse frio, Deus, estou no culto aqui, estou ouvindo esse pastor aí falar no meu ouvido. Deus, amanhã eu quero uma bênção. Deus, amanhã eu quero uma bênção, porque eu cumpri toda a sua lei. Isso é manipular. E posso dizer a verdade? Como nós somos expert nisso. Como a gente gosta de dar um jeitinho de, opa, Deus, tá vendo? Eu fiz, agora o Senhor tem que fazer para mim. E Deus não vai. Desculpa te decepcionar, mas Deus não vai. Por isso que Ele é Deus. Porque Ele não entra no nosso joguinho humano. Então, se eu não posso usar, se eu não posso mandar em Deus, se eu não posso fazer com que Deus faça a minha vontade, se eu não posso manipular Deus,
que isso tem a ver com feitiçaria, retorno a falar, isso é feitiçaria. Toda pessoa que acha que é dono de Deus e que manda em Deus é feiticeiro, segundo a Bíblia. Feitiçaria. Quando você manda, quando você tenta mandar em Deus, porque qual é o papel do feiticeiro? É manipular a divindade. Não é isso, irmãos? A cartomante que lê sua mão lá, ela quer mostrar o que para você? O Espírito fala comigo, eu vou ler sua mão e vou saber o seu futuro. Ela não sabe nenhum dela. Fala assim, então lê a sua mão e fala o seu futuro para mim. Ela nem sabe, como que a pessoa pode acreditar nisso? Ela não sabe nem o futuro dela. Como que ela vai falar o futuro meu? E pior que tem gente que vai lá, lê e fala, a cartomante falou para mim. Amém. Vamos lá. Para que fé então? Pastor, tá. O senhor já me desanimou, que eu não posso manipular em Deus. Não posso mandar em Deus. E ele não faz minha vontade. Então, para que eu vou ter fé? Olha só, segundo o texto de Hebreu, e aí você pode ler o livro inteiro de Hebreus, que você vai entender desse jeito aqui. Fé para quê? Fé é para termos convicção. No texto que nós lemos, olha só o texto que nós lemos aqui, ele vai falar sobre essa convicção, A fé mostra a realidade. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Você vê Deus? Sim ou não? Não. Mas como você sabe que Ele existe? Fé. Consigo provar que Deus existe? Fé. E aí Deus piorou, por quê? Porque é o seguinte, como que Deus piorou o negócio? Porque agora vem Jesus encarnado falando que é Deus. E segundo a filosofia grega, não pode um Deus fazer parte de um corpo humano, porque o corpo humano é pecador. Então não tem como haver essa junção de Deus com o ser humano. E outra coisa, Deus não pode morrer. E Deus não sangra. E Deus também não chora. Aí você fala assim, e agora? Pois é, esse é o Deus. Aí você fala, então me explica isso, pastor. Eu vou te explicar para quê? Você tem que crer. Eu não tenho que te explicar, você tem que crer. E aí está o X da questão. Você crê que Deus encarnou em Jesus e andou aqui nessa terra? Pois bem, faz bem para a sua vida. Agora, se você não crê, como o rapaz estava falando comigo, rapaz, vem um cara aqui, Elias, e falou que acredita no Deus, no Jesus, só no Jesus histórico. Ele não acredita que Jesus era Deus. Ele falou, então ele tem um problema muito sério. Porque se você não acreditar que Jesus é Deus, você quebra muitas coisas, por exemplo, como Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, a fé, como é que eu devo usar a minha fé? A fé dá para mim essa convicção de que Deus existe. De que tudo que aconteceu aqui no mundo bíblico foi Deus que fez. É a fé. Por isso que a fé não vem de nós. Não pense que a fé é sua, viu? Segundo o que está escrito em Efésios, a fé é um dom de Deus. Ela vem de Deus para nós. Porque, irmãos, nós somos tão impuros, que a gente não consegue perceber Deus na nossa ótica natural, humana. Para a gente perceber Deus, Deus tem que vir em nós. E aí é uma explicação teológica que não tem um tempo agora. Mas para a gente entender Deus, Deus tem que vir em nós, tocar na gente, abrir os nossos olhos para a gente enxergar que é Ele que está conosco. Você quer ver um exemplo? Os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam falando, Jesus estava falando e eles não estavam percebendo que era Jesus. Os olhos deles é aberto. E aí eles perceberam. E o coração dele ardia quando eles falavam. Por isso, meu irmão, tem pessoas que você prega e fala, mas esse cara não crê não, já preguei, pastor, já abri a Bíblia para ele, já ensinei, fui fazer teologia, estudei, expliquei para ele não crê. Irmão, porque você não faz a pessoa crer. Quem faz a pessoa crer
É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ou eu estou errado? É texto bíblico. Quem faz a pessoa crer é o Espírito Santo. Tanto que é que em Coríntios a Bíblia vai dizer assim: só pode dizer que Jesus é Senhor, é Deus, pelo Espírito Santo. Então, a fé, ela é usada para nos dar convicção. A fé, para que fé? A fé é para enfrentarmos os desafios da vida com Deus. A fé, meus irmãos, nos ajuda a entender que mesmo quando eu estou em dificuldade, mesmo quando eu estou com um problemão, Deus não me abandonou por causa deste problema. Porque a gente pensa assim. A gente pensa assim, estou passando por um problemão. Ixi, Deus não está na minha vida. Mentira. Está lhe faltando fé. Porque Deus não te abandona de acordo com a sua vida. Deus não te abandona de acordo com o que você faz. Hoje você acordou bem-humorado, Deus está com você. Hoje você acordou mal-humorado, Deus não está com você. Não. Deus está. Por isso Jesus diz assim, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é o seu sentimento que está dizendo isso para você. Isso é uma fé sentimental. Não, Deus não está comigo, por isso que eu estou passando por isso, pastor. Deus não está comigo. Não, isso é uma fé sentimental. Porque no momentos de dificuldade, nas lutas, na tristeza, na angústia, Deus sempre estará comigo e com você. Amém? Foi isso que Jesus questionou naquele barco. Foi isso. As ondas sobreveio sobre o barco e os discípulos estavam apavorados. E o que Jesus clamou para eles? Tenham fé. Deus está aqui. Como usar a nossa fé? A fé é o meio de nós nos relacionarmos com Deus. Por isso que o texto vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse agradar aí não é de agradar, porque a gente não consegue agradar a Deus. Esse agradar é de relacionamento com Deus. A gente agrada a Deus e a gente se relaciona com Deus baseado na pessoa bendita de Jesus. Tudo é na pessoa bendita de Jesus. Tudo. E quanto mais você crê na pessoa bendita de Jesus, mais você está agradando a Deus. Porque se você tentar agradar a Deus só pela sua força, é religiosidade. Você não vai conseguir e vai se decepcionar. Você tem que agradar a Deus acreditando. E isso Paulo vai dizer em Coríntios, em Gálatas. Você tem que agradar a Deus acreditando na pessoa bendita de Jesus. Acreditando na pessoa bendita de Jesus, isso traz para você uma vida para você viver, mas segundo a pessoa bendita de Jesus. Você só consegue agradar a Deus se Jesus estiver em você. Então a forma de eu me relacionar com Deus é a fé. É só através da fé. Quando a gente para pensar, uma coisa de doido, né? Você parar, vou orar. Aí você ora, aí a pessoa olha e fala, mas esse cara está falando com quem? Lembra de uma mulher que passou por isso? Ela está bêbada. A mãe de Samuel, né, que ela estava orando pelo filho. Essa mulher está bêbada, essa mulher está balbuciando aqui. O que ela está falando? Fé é quando eu dobro o meu joelho para orar, sem saber que ninguém está ali, sem saber que eu estou sozinho ali, mas eu tenho a certeza de que Deus está me ouvindo, que Ele está presente, de uma forma que eu não sei explicar, mas Ele está presente, me ouvindo, e a minha oração e a minha súplica vai ser ouvida. Em quarto, para a gente encerrar. Como usar a fé? A fé, irmãos, é para executar a vontade de Deus. Aqui está a chave da fé. A fé não é para Deus fazer a sua vontade, a fé não é para você mandar em Deus, a fé é para você fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é oposta à minha. Lembra de Jonas? Vai, Jonas. Eu não vou. Você vai. Irmãos, às vezes você fala assim, nessa vida eu nunca vou ser pastor. Você está falando de você, né?
Mas você já parou para perguntar se Deus quer isso para você? Ah, não, nessa vida eu nunca vou ser missionário. Então você está falando de você, né? Porque a fé é para fazer a vontade de Deus. E aí quando a gente vê pessoas igual o Pedro que está aí hoje, que sai daqui, vai lá para Minas Gerais, para pastorear uma igreja lá, é fé. Porque fé só pode ser para executar a vontade de Deus, que é oposta à minha. Porque eu quero trabalhar, pastor, para ter o meu conforto, para ter o meu carrão, para ter minha casa, para ter dinheiro para poder gastar. E a obra de Deus, sei lá quem vai fazer, mas eu não quero esse negócio não. Eu quero é viver, pastor. Fé é para fazer a vontade de Deus. Por isso que aqueles homens do Antigo Testamento, por isso que Moisés, por isso que Noé, você já parou para pensar? Noé fez uma arca, segundo o texto, Noé fez uma arca sem nunca ter havido a chuva. E ele fez a arca, mas não tinha caído a chuva ainda. Mas Deus falou assim: faz a arca. Eu vou fazer, ué. Aí todo mundo passava: você é doido, é? Para que essa arca? Ué, Deus é que mandou. Abraão, imagine você na sua casa, na sua parentela, todo mundo lá, churrasco, todo final de semana, aí faltou açúcar, você vai lá para sua mãe: mãe, dá um açúcar aqui, aí você pega o açúcar. Imagine você morando com a família toda, aí Deus fala assim: sai da sua parentela. Você é doido, é Deus? Não vou não. Abraão saiu e foi para uma terra que ele não conhecia, mas que a promessa é uma terra que mana leite e mel. E eu vou te fazer a maior nação, geração do mundo. Fé. Por isso que a fé é para fazer a vontade de Deus. Deus coloca a fé no seu coração para que você venha fazer aquilo que Ele quer. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível se relacionar com Deus sem você ter fé que Ele fala com você e que Ele é vivo para responder a sua oração e até mesmo agir na sua vida. Isso é fé. Você está disposto a abrir mão hoje por Deus? Você está disposto a abrir mão dos seus projetos por Deus? Você está disposto mesmo a falar assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? E se Ele responder, você está disposto a dizer assim: eu vou fazer. Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Nós vamos cantar essa canção. E você vai ter esse momento aí de orar ao Senhor. E quem sabe Deus está com um chamado hoje para você. Quem sabe Deus está te chamando para algo. E você até percebeu isso. E você quer declarar isso. Você quer falar: Deus, eis-me aqui. Eu quero ser essa pessoa de fé. Eu quero, Deus, ter essa fé extraordinária que o pastor disse aí. Ore a Deus agora enquanto nós cantamos essa canção.